Patriotas, quantas pessoas choraram no velório do Charles Kirk? Quantas pessoas choraram no velório dos Beatles? Quantas pessoas choraram no velório do Michael Jackson? Quantas pessoas choraram no velório do Elvis Presley? Quantas milhões de pessoas choraram no velório do Queen? Quantas pessoas choraram no velório do João Paulo, da dupla com Daniel? Quantas pessoas choraram no velório do Leandro, da dupla com Leonardo? Quantas pessoas choraram com a morte do maior apresentador e comunicador do nosso Brasil, por nome de Silvio Santos, o senhor Abravanel? Quantas pessoas choraram no velório do Gugu Liberato? Quantas lamentações houve? Quantos choros, quanta tristeza, quanta angústia, quanta dor. O país parou, o Brasil parou, as pessoas aclamou, o corpo de bombeiro passou com a urna em cima. Moral da história: olha o que está acontecendo com o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Será que a gente vai esperar acontecer com ele o que aconteceu com as outras pessoas? Será que nós vamos esperar ele descer a tumba fria? Este homem está gemendo, este homem está chorando, este homem está gritando, este homem está expelindo sangue para fora. Isso não é apenas um atentado que veio contra a sua vida, não. É dor, é angústia, é sofrimento. Este homem está um vivo morto. Este homem está gritando, a família está gemendo. A dor é muito forte. É da sala para a cozinha, da cozinha para a sala, da sala para o quarto. Um homem exemplar, um homem que foi um grande líder, um presidente extraordinário, de respeito, de moral, de conduta, um homem disciplinar, que carregou sim o Brasil nas costas. Então, em nome de Jesus Cristo, não vamos esperar acontecer com o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro o que aconteceu com os outros, para depois nós chorarmos, colocar a urna em cima de um carro de bombeiro e sair milhões e milhões de patriotas atrás, dizendo que ele foi bom, outros desmaiando, outros chorando. Acorda, patriotas, acorda, antes que seja tarde demais. Esse homem está prestes, se Deus lhe guarde, a dar o último suspiro. E depois não adianta falar e reclamar. Vamos agir antes que seja tarde demais. Para um polo ou para outro, às vezes nós não estamos fazendo o que é justo. Nós estamos querendo agradar a um dos lados. E o que essa casa fez hoje aqui não foi para agradar um dos lados, mas foi para dizer que é sensível, sim, a pessoas que receberam penas exageradas, que não cumpriram um papel central no que aconteceu no dia 8 de janeiro, e que agora a própria Justiça, se assim o Senado entender, o Poder Executivo, o Presidente da República sancionar, e isso que nós estamos aprovando aqui na noite de hoje se tornar lei, nós estamos dando ao próprio Poder Judiciário e a essas pessoas a condição de poder, provocando o Poder Judiciário, ter uma reavaliação das penas que foram dadas a essas pessoas no 8 de janeiro, possibilitando talvez que todos aqueles que tiveram menor importância no acontecido possam voltar às suas casas, as penas possam ser reduzidas, e com isso o Brasil possa, de uma vez por todas, sem esquecer, é claro, porque o que aconteceu foi muito grave, mas mesmo lembrando, eternamente, para que isso não volte a acontecer, possamos virar essa página triste da democracia brasileira. É por isso que fizemos esse esforço e acredito que para a grande maioria da população brasileira, que quer ver um país melhor, que não quer ver o Congresso ser absorvido por uma agenda improdutiva, a gente possa estar aqui tratando o que realmente importa, possamos de uma vez por todas deixar
esse ocorrido e esse problema cada vez mais distante dos dias que vamos enfrentar de agora por diante. Está encerrada a votação. Sim, 235, não 25, 3 abstenções. Está aprovada a redação final. A matéria vai ao Senado Federal. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos, antes convocando sessão deliberativa extraordinária para hoje, quarta-feira, 10 de dezembro, às 15 horas e 55 minutos, com a seguinte ordem do dia: projeto de lei complementar número 163 de 2025 e representações números 5 de 2024 e 2 de 2025. Haverá matéria sobre a mesa para deliberação. Está encerrado. Olá, peço por gentileza alguns minutos da vossa atenção. Parei aqui mais uma vez a minha corrida, a minha caminhada, para poder conversar um pouco com vocês. Vamos começar? Votar para quê? Nós estamos servindo para quê? Nós estamos representando o quê? Já sabemos quem manda, já sabemos quem governa, já sabemos quem está no domínio, já sabemos quem está na direção. É preciso falar? Então tudo bem. O STF, na pessoa do ministro Alexandre de Moraes, mais conhecido como Xandão. Ele manda, ele governa, ele é juiz, ele é promotor, ele é vítima, em outras palavras, ele é tudo, menos culpado. Poder legislativo, executivo e judiciário, os três poderes. Engano, mentira, só existe um poder, o poder judiciário. O legislativo e o executivo já acabou há muito tempo e está mais do que provado. Mas eu preciso esclarecer algo com vocês e peço que redobre a sua atenção. Desculpa, mas você sabe quem é o culpado de isso estar acontecendo? Você sabe quem é o culpado do Brasil estar afundando dia após dia? Você sabe quem são os culpados pelo Brasil estar passando esta vergonha no mundo inteiro? Eu vou te falar. Eu e você. Exatamente, eu vou repetir. Eu e você. Porque nós não estamos sabendo reconhecer quem é o nosso representante que nós colocamos lá na Câmara do Deputado, no Senado, no governo. Porque o STF, quem escolhe é eles. E logo logo vou falar a respeito disso. Então, quando chega na época da eleição, eles se vestem de ovelha, vem te dar tapinha nas costas, te dá abraço, pega aquelas criancinhas, muitas das vezes que está sujinha, e fala que é lindo, parabéns pelo seu filho e pela sua filha, te dá um beijo na testa, te dá um aperto de mão mais firme, e você se derrete. Você se entrega. Muitos chegam lá e levam 3, 4 talão. E eles vão lá e mandam o assessor pagar. Desculpa, você se vende, com exceção de alguns. E esses cabras acabam sendo eleitos. E vão para lá, dizendo que são nossos representantes na Câmara do Deputado e no Senado. De repente, inicia-se o seu mandato. E ali começa a vir algumas votações. Quando eles votam a favor do judiciário,
o poder legislativo, executivo, se curva perante o judiciário, eles são aplaudidos e não são perseguidos. Você está começando a me entender? Mas toda vez que ele vai contra o poder judiciário, contra o STF e hoje contra o Xandão, o Flávio Dino, o Gilmar Mendes, a Carmen Lúcia, o Toffoli, o Zanin, automaticamente eles são ameaçados. Eles são ameaçados. E aí, eles têm rabo preso, eles devem algo à justiça que eles praticaram no seu passado. E aí, os ministros puxam a carapuça desse camarada e desse sujeito e descobre que ele deve à justiça. E aí veio o primeiro telefonema. Olha, você tem um processo lá na sua cidade, lá no seu estado. Baixa a bola. Vamos conversar um pouquinho. Ou seja, este representante que eu e você escolheu, ele baixa a bola, ele se cala, ele se esconde, ele, entre aspas, se protege e joga o Brasil numa enrascada. E aí ele vota tudo aquilo que o STF manda, tudo aquilo que o STF autoriza, tudo aquilo que o Poder Judiciário quer, ele faz, com medo de ser preso. Ou até mesmo alguém da sua família ter alguma coisa contra a, entre aspas, justiça. Como o Hugo Mota, que o pai dele tem rabo preso. Pode ser preso a qualquer momento. E ele está fazendo a vontade do STF, do ministro Alexandre de Moraes, com medo do pai dele ser preso. E aí, o que acontece? Em outras palavras, eu salvando a minha pele, eu salvando a minha família, o Brasil que se dane. Desculpa, o Brasil que se lasque pra lá. Eu falei que eu ia falar algumas palavras pesadas. E é exatamente isso que está acontecendo. Nós não soubemos escolher os nossos representantes e colocamos esses homens no poder, que infelizmente mijam para trás, que se entrega ao STF, porque tem rabo preso. E aí o Brasil está essa bagunça que está. Por isso que eu iniciei. Nós somos culpados disso. Nós temos que olhar a ficha desses camaradas antes de mandar eles para lá, para saber se eles não devem nada à justiça, se eles não têm rabo preso com a justiça. Aí sim, quando eles for fazer uma votação, quando for precisar julgar alguma lei ou ir contra alguma decisão do STF, eles estão preparados para ir para cima, com toda a autoridade, com toda a força, com toda a garra, com todo o domínio, porque eles não devem nada pro STF. Por isso que eu disse que eu e você, querendo ou não, indiretamente, somos culpados de colocar essa banda podre lá. E agora entra o outro lado. E eles são culpados. Por quê? Porque eles devem à justiça. Então, é colocado ali uma pessoa para passar para a sabatina, para saber se ele pode representar e se tornar um ministro. Quem vai votar? Quem vai escolher? Exatamente a banda podre que eu e você colocou lá. E eles têm rabo preso. Então, eles vão colocar ali aquele que os outros ministros falou que representaria o STF. Eles vão votar a favor daquele que os ministros querem. Você está entendendo ou não? Uns até ligam para os ministros e dizem: eu vou votar em quem? Eu quero que você vota em fulano de tal. E aí passa pela sabatina, como passou o Flávio Dino, como passou o Zanin, como está vindo aí agora o Messias, todo colocado pelo PT, que está cercando o STF, o Poder Judiciário, para se perpetuarem no poder e aplicar leis ridículas e erradas no nosso Brasil.
Ou seja, um abismo chama outro abismo. Eu e você colocamos a banda podre lá. E a banda podre dos deputados coloca o ministro e elege o ministro que o STF quer que eles elegem. Por isso que eu disse aquele dia e vou voltar a dizer: quem tinha que escolher um ministro do STF seria pessoas que representassem a lei e a justiça, começando com um patamar um pouco mais baixo. De repente, guarda civil metropolitanos, policiais civil e militar, policiais federais, promotores, escrivãos, delegados, juízes. Poderiam separar 5 nomes e desses 5 nomes ter uma votação e escolher um representante para representar no STF. Assim, quando o ministro fosse julgar algo ali no STF, ele julgaria com mais propriedade, com mais certeza. Ele não deveria nada para político e nem político deveria nada para o STF. Assim, teria um julgamento justo, sábio, verdadeiro, que não ia olhar para a direita ou para a esquerda, e sim para os fatos, para os argumentos, para as provas, para os acontecimentos, para as evidências que estão aí, querendo ou não, destruindo o nosso Brasil. Então, o erro começou lá de baixo, e eu e você somos uma lajota, que nós temos sim culpa de ter colocado eles lá. Vou repetir: nós escolhemos um político com a ficha suja para poder nos representar. E o político escolheu um representante do STF mandado pelo STF com medo de sofrer represária. Troca de favor, troca de domínio. E enquanto isso, as pessoas honestas, direitas, verdadeiras estão sendo punidas, presas, massacradas no Brasil diante dos nossos olhos e nós não fazemos absolutamente nada. Por isso que eu gravei o short falando que os deputados da direita não aguentam pressão. Eles estão contentando com uma bala ao invés de uma caixa de bombom. Você entendeu a minha gesticulação e o que eu quis dizer? Dá uma balinha para eles e adoça eles. Foi o que aconteceu. Gilmar Mendes provou em uma canetada que o poder legislativo e executivo não manda nada, somente o judiciário. Jogou na lama, na lata de lixo, no chão. Os deputados da direita e alguns do centrão ficaram até tarde para poder votar a não cassação da deputada Carla Zambelli. Quando abriu-se lá os votos, o Hugo Mota, entre aspas, fazendo-se de vítima, fez uma carinha fechada. Nota para você ver. É sempre muito ruim você analisar a cassação de um colega, né? Independente de qual partido esse colega pertença. E quando eu decidi que até o recesso nós apreciaríamos todos os casos pendentes, é justamente para que o plenário, que é a instância que tem condições de fazer a análise final, possa se posicionar acerca dessas questões. Eu cumprimento aqui o filho da deputada Carla Zambelli, dizendo que esse é o momento que não deixa essa casa feliz, assim como a questão do deputado Glauber não deixa, e é sempre muito constrangedor nós termos aqui que sair um pouco da nossa função de legislador para a função de magistrado. A função de magistrado, ela é sempre, na minha avaliação, mais difícil. Você tem que emitir juízo de valor sobre as situações. Então, o que eu quero deixar aqui registrado é que nós tivemos sempre o cuidado e o equilíbrio de conduzir esses processos, respeitando o devido processo legal e buscando sempre fazer a conduta o mais regimental possível aqui na casa. Então é dessa forma que eu penso que a presidência tem que se portar nesses assuntos.
Todos já votaram? Está encerrada a votação. Sim, 227, não 170, 10 abstenções. A matéria vai ao arquivo. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos, antes convocando sessão deliberativa extraordinária para hoje, quinta-feira, 11 de dezembro, às 10 horas, com a seguinte ordem do dia: requerimento de urgência aos projetos de lei números 6.240 de 2013, 2.183 de 2024 e 5.878 de 2025. Haverá matéria sobre a mesa para deliberação. Está encerrada a sessão. Com coisa que ele não estava contente, que a Carla Zambelli havia sido ali absorvida, para não demonstrar para o Xandão e para o STF que ele estava a favor, com medo. Com medo, a cara dele, olha aí nas imagens, a cara dele com medo, covarde, com medo. E aí, os deputados ficaram felizes, fizeram festa, gravaram vídeos, nós derrubamos, não vai ser caçada. E aí, quando chega a noite, nós descobrimos que com uma canetada, o Xandão, o ministro Alexandre de Moraes, derrubou tudo aquilo que eles tanto lutaram, tentando pedir voto ali na Câmara. Derrubou, jogou no chão, jogou na lata de lixo. Ou seja, vocês sorriram durante o dia e vocês vão chorar durante a noite. Vogou o quê? Ao invés deles ir para as redes sociais, para a rua e fazer ali, ó, com toda a autoridade dizendo: gente, não podemos aceitar isso, não podemos aceitar isso. O que aconteceu? Começou a gravar videozinho. Gente, o Xandão derrubou. O que nós vamos fazer? Nós estamos lutando. Com exceção, vou tirar um, que esse aí eu ainda tiro o chapéu. O deputado Gayer. Esse sim merece o nosso aplauso e o nosso respeito. Grava mais de 10 vídeos por dia, defendendo a direita, defendendo os princípios da família, defendendo a verdade, a honestidade. E agora estão aí, ó, levantando falso testemunho contra ele, para tentar calar ele. Jogou processo em cima de Nicolas, jogou processo em cima do Gayer, jogou processo em cima do pastor Sila Malafaia, jogou processo em cima da Carla Zambelli, jogou processo em cima do Flávio Bolsonaro, jogou processo em cima do Eduardo Bolsonaro, jogou processo em cima do Bolsonaro. Conclusão: todo mundo da direita, eles estão caçando. Jogou processo em cima do Nicolas, jogou processo em cima, querendo ou não, do Cleitinho. Estão caçando, estão ameaçando, estão dobrando, estão querendo colocar medo. E enquanto isso, querendo ou não, eles estão adquirindo domínio, poder, terreno. Eu disse no outro vídeo, por que vocês, deputados federais, senadores, deputados estaduais, alguns prefeitos da direita, alguns vereadores da direita, não se reúnem? Vai lá, ó, vai num posto de gasolina, coloca lá uma tenda e fique lá. Você vai ver que vai chegar os patriotas, vai chegar os brasileiros e pessoas que gostam da verdade. Vão todo apoiar você e aí vai crescer. Mas ficar no ar-condicionado, dentro do gabinete, e agora, para acabar de completar, desculpa, com a coleira no pescoço, sendo levado para lá e para cá, para lá e para cá, pelos ministros. Aí entra, votar para quê? Nós estamos servindo para quê? Feliz é quem tem dupla cidadania. Feliz é quem pode morar em outro país. Que tá vergonhoso, gente.
Cada dia que passa, um rombo bilionário, trilionário nos cofres do governo. Vai faltar dinheiro para pagar até os aposentados. Impostos, impostos. Está dizendo que tirou os impostos dos pobres e colocou nos ricos. Mas vocês que estão comemorando isso, não se esqueçam que se o empresário for pagar mais imposto, ele vai demitir. Ele vai demitir. O dinheiro que ele iria contratar mais alguém, ele vai pagar imposto. Então você está sujeito a perder o seu trabalho também. E você sabe como o PT está mantendo isso? Para finalizar? Está jogando junto com o poder judiciário, o STF. Preste atenção. Olha que terra bonita ali. Nossa, que terra bonita. Se você quiser invadir, você pode ir. Nós te damos todo o apoio. Leva comida, leva água, dá dinheiro. E aí, o fazendeiro perde a terra. Aí, para poder manter essas pessoas presas, vem o outro lado, o que é? Você quer o Bolsa Família? Queremos. Não arruma trabalho. Se você arrumar, nós vamos cortar. Combinado? Combinado. Aí fica o lojista atrás de vendedor? Não tem. Fica o pedreiro atrás de ajudante? E não tem. Está faltando mão de obra. O Brasil está acabando. O comércio está fechando. A imprensa está vendida, dizendo que está tudo indo de vento e popa. Eu disse e vou repetir. Se tudo está indo de vento e popa, por que é que está faltando dinheiro para a educação? Por que é que está faltando dinheiro para os Correios? Olha a greve dos Correios que está aí. Olha aí o que está acontecendo com a Petrobras. O Correio dizendo Lula, Lula, e agora está fazendo greve. A Petrobras ficou feliz do Luiz Inácio Lula da Silva ser eleito e agora estão entrando em greve segunda-feira. O Brasil está afundando, gente. O Brasil está até pior já do que a Venezuela, porque lá quem governa é o ditador Nicolás Maduro ainda, até o Trump derrubar ele. Mas aqui, nem o nosso, entre aspas, presidente governa. Quem governa são o judiciário, o STF que manda e desmanda. E 213 milhões de brasileiros curvados, calados, amedrontados, com medo. Coloca apenas um olhinho na porta quando um carro encosta lá, com medo de ser a Polícia Federal. E aí, representantes da direita? E aí, deputados? E aí, deputados federais? E aí, senadores? O que nós vamos fazer agora? Para que nós votamos? Para que nós elegemos vocês? Vocês estão servindo para quê? Com exceção de alguns covardes, medrosos. Tira esse paletó, tira esta gravata, vai lá para a beira da praia, como vocês gostam de fazer, vai para suas fazendas, pega os seus iates, os seus carros importados, vão para os Estados Unidos, vocês que podem ir, porque trabalhando vocês não estão trabalhando, vocês não me representam, apenas 2% me representa e nos representa, como o Nicolas, querendo ou não, está representando, o Gaia está representando, o senador Magno Malta está representando, o Cleitinho está representando, o Hélio está representando, o pastor Marcos Feliciano está sim representando. Outros eu esqueci o nome, mas também está representando. Mas 93% não está nos representando. Estão com medo de ser preso. Enfrentou um pouquinho a mais o STF e o processo chega. A perseguição chega, eles baixam a cabeça e se calam. E para finalizar, Brasil, vou deixar uma pergunta no ar. O que nós vamos fazer? O que você pretende fazer? O que nós vamos fazer? Você é de Maior, né? Eu sou de Maior, né? Nós aguentamos o bate ainda, não aguentamos? O baque? Aguentamos, não aguentamos? Mas seu filho aguenta? Sua filhinha que nasceu hoje vai aguentar? Vai faltar dinheiro, vai faltar comida, o salário está defasado, judiciário manda, políticos foram dobrados, os comércios estão fechando, as fábricas estão demitindo, Petrobras novamente está falida, os Correios faliu,
E aí? A pergunta que eu vou deixar para vocês, até quando? Até quando nós vamos suportar isso? Até quando nós vamos aguentar isso? Essa era a nossa conversa de hoje. Faça as suas próprias reflexões. Não vamos ficar somente num vídeo. Ah, gravou um vídeo, tá bom, já assisti, deixa pra lá. Até o dinheiro faltar. Até a comida faltar na sua mesa. Até faltar o pão pro seu filho. Até a polícia chegar na minha e na sua porta para calar mais ainda a nossa boca. Aí você vai saber quantas pessoas estão presas lá. Quantas senhorinhas estão presas lá. E nós sabemos, querendo ou não, que aquilo que aconteceu no 8 de janeiro foi uma armação. Pessoas infiltradas do PT estavam lá dentro. Quebrou a maioria daquelas algos mais importantes que tinha ali, para as imagens filmarem. E aí, praticamente, tem mais de 3 anos de governo. E esses 3 anos, eles passaram combatendo a direita, perseguindo a direita, destruindo a lei que o presidente Jair Messias Bolsonaro colocou, julgando, acabou, ninguém governou nada, ninguém fez nada, passou o tempo todinho até agora, só perseguindo, só prendendo, só colocando forca nos deputados da direita. É verdade ou não? É por isso que o Brasil está aí. Vingança do PT. Vingança de alguns do judiciário. Perseguição. E o Brasil afundando. Muito obrigado a você que ficou até aqui. Desculpa se eu falei alguma palavra pesada. E eu vou deixar a pergunta de novo. O que nós vamos fazer? Se os deputados federais, senadores, o executivo, o legislativo não faz nada, o que eu e você podemos fazer, por mais pequenininho que nós somos? Você não tem a resposta, não? Eu tenho. Eu tenho. Sabe o que é? O título de eleitor. O seu título. O poder está aí. No título, ele é a chave que vai absorver o Brasil ou vai condenar o Brasil de vez. Que Deus abençoe.